A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e Smart Cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Rafael, hoje, você vendo as nossas estações abandonadas, num contexto de uma transformação digital onde tudo é online, é o digital, eu estou aqui, mas estou aí, né? Literalmente, a gente consegue hoje trabalhar remotamente, enfim, então o mundo é outro. Como que você acredita, aliás, você acredita que esse processo de restauro dos patrimônios ferroviários, com todo esse storytelling, com toda essa riqueza histórica, cultural, social, econômica que ela abarca desde as suas construções, ela seria hoje um vetor, como nós estamos propondo? Você acredita que nesse modelo que nós estamos propondo, ele é sim algo inovador? Ou seja, fazer de um complexo ferroviário que foi um catalisador de mudança socioeconômica através de commodities, hoje, na economia 4.0 digital, ser um ambiente criativo, inteligente, para uma inovação aberta, aonde você pode ter ali todo um ecossistema formado de empreendedores, academia, iniciativa privada, poder público discutindo ações pontuais de política pública em modelo de LC4. Você acredita nesse modelo? Eu acredito nesse modelo e é interessante, você traz uma utilização nova para um espaço que ainda tem uma visão de ser catalisador de desenvolvimento, né? Só que inserido nesse contexto 4.0, né? E por mais que você tenha essa vida digital, você observa que as pessoas continuam tendo a necessidade de convivência, de se encontrar em espaços, né? E você está num espaço e a partir do momento que você informa que ele é um catalisador desde a sua concepção lá atrás, aqui no caso 1876, e que você está puxando essa raiz e dando continuidade na nossa atualidade, valoriza o trabalho que está sendo feito, né? Eu acho que é super viável, sim. Rafael, você fez o processo de levantamento histórico da ferrovia de Taubaté, ou seja, da estação de Taubaté. Dá um spoiler para a gente, como foi esse trabalho? O Rafael, ele é um pesquisador, é uma pessoa que faz aí um trabalho muito profissionalismo, ama o que faz, o hobby que virou profissão, né, Rafael? Exato. E é uma pessoa das mais renomadas. Então, a gente não poderia... Só para avisar que está confirmado, vistoria técnica. Opa, que eu apertei aqui, sem querer, o áudio que eu ia procurar a tua pesquisa aqui, para, de repente, fazer um spoiler, mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo faz tempo. ao vivo. Então, Rafael, o que eu ia falar para você é o seguinte, conta para gente como foi esse trabalho, que eu sei que foi difícil, principalmente na parte iconográfica, né? Dá um spoiler para gente do que vai ser Rafael fez esse trabalho, esse levantamento, 70 páginas, maravilhoso, o que vai depois se transformar num livro, numa exposição e outras surpresas também, senão perde a graça, que vai ser apresentado na estação, que era a Estação do Conhecimento, Educação, Cultura e Turismo, e à medida com que o
Covid veio, nós precisamos fazer um mindset, um novo planejamento. O mundo foi outro do pós-Covid, então não dava para eu ficar focado, engessado naquele projeto. Então, nós trouxemos o conceito da economia criativa, da transformação digital, das cidades inteligentes, para aquilo que inicialmente era uma coisa e hoje o mundo é outro. Então, essa flexibilidade foi necessária para que a gente pudesse dar musculatura no projeto. Conta para mim, para a gente, na verdade, como que foi esse trabalho? Porque eu fiquei curioso, porque eu sei que você deve ter tido muita dificuldade nesse trabalho, diferente de outras estações. Se eu alongar muito na dificuldade, me tesoura aqui, tá? Porque é interessante explicar, até para o público saber que existe documentos, né? E por que aí foi difícil, tá? Tem-se muito pouca informação de ferrovia, porque fala-se, não tem documentação, não tem documentação. Não tem muita documentação. O DENIT de São Paulo tem um arquivo gigantesco de documentação que se presta a esse tipo de trabalho. Fantástico. Porém, pela organização dessa malha ferroviária paulista, o trecho Mogi das Cruzes, Queluz, da antiga Central do Brasil, a documentação não ficou em São Paulo. E aí que começou o problema, né? Então, você pesquisar a ferrovia paulista de Mogi das Cruzes para lá e o estado inteiro, a documentação é fartíssima. Você pesquisar a ferrovia em São Paulo, de Mogi das Cruzes, em direção ao Rio de Janeiro, exceto a estrada de ferro no Jordão, é muito complicada, porque a documentação é extremamente reduzida. Quiçá a iconografia, né? Junto com essa documentação que não ficou aqui, foi para Juiz de Fora, uma parte para o Rio de Janeiro, por conta da divisão administrativa da Rede Ferroviária Federal, a iconografia se foi também, né? Para ajudar um pouquinho, você tem aí pesquisadores, pessoal que gosta de ferrovia há décadas, né? Tem amigos que começaram a fotografar ferrovia nos anos 50, e eles fotografavam bastante, mas eles fotografavam de São Paulo para o norte, muito Companhia Paulista, Mogiana. Então, a parte da Central do Brasil também ficou um pouco falha, né? Então, foi um desafio, eu gostei muito de fazer esse trabalho pelo desafio de conseguir agarear aí as informações, né? Foi um dos trabalhos que eu mais usei, hemeroteca, né? A gente trabalhou com muita notícia de jornal, porque para você ouvir, você tem muito relatório, muita iconografia, você tem informações muito fartas, com muito detalhe. Então, para levantar o histórico de Taubaté, a gente teve que montar um baita de um quebra-cabeça, né? E conseguimos algumas informações extremamente interessantes, falando a ferrovia originalmente era bitola de 1 metro, a bitola larga veio vindo do Rio de Janeiro. Então, dos bastidores da inauguração, do trem que chegou, como foram as festas, né, da inauguração, depois festa da inauguração da atual estação, que é de 1923, conseguimos boas informações dos trens que atendiam Taubaté. Então, esse livro, essa exposição que vai montar, vai ter foto dos carros, por dentro, por fora, bilhetes raros, né, dos trens que atendiam a cidade e diversas curiosidades, né. Esse ponto aí do serviço ferroviário em Taubaté foi bacana, a gente conseguiu levantar aí um volume razoável, né. E Taubaté a gente focou bastante na estação, trouxe informações de outras edificações, a ideia era levantar de tudo, e a gente conseguiu detalhar bem, trazer coisa bacana aí até os anos 40, tá bem legal o trabalho. Eu agradeço muito por me dar a oportunidade de fazer isso, de ter esse desafio, porque eu já fiz levantamentos históricos de muitas ferrovias do estado de São Paulo, mas da Central do Brasil específico foi a primeira. Que legal, que legal. Para você que não sabe, a estação de Taubaté está 120 quilômetros, 134 quilômetros de São Paulo, 380 do Rio de Janeiro. Antigamente aquela estrada era a estrada de ferro Dom Pedro II, né, estrada de ferro, e depois se transformou na Central do Brasil, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Correto, Rafael? Correto. Maravilha. Só um ponto. A Dom Pedro II chegava em Cachoeira, de São Paulo para Cachoeira, estrada de ferro São Paulo, Rio de Janeiro.
Perfeito. Vai virar Então, Central do Brasil em 1890. Então, retificando, ela era do Rio de Janeiro até Cachoeira Paulista, que tinha uma bitola, ou a bitola 1,60 m. terminava em Taubaté depois? Não, a bitola 1,60 m vinha do Rio de Janeiro e terminava em Cachoeira. E a São Paulo-Rio foi construída em bitola de 1 metro, saindo de São Paulo até Cachoeira, passando por Taubaté. A Central do Brasil compra, na verdade encampa, né, porque era uma concessão, os ativos da São Paulo-Rio para fazer o processo de alargamento da bitola. E como o marco zero era o Rio de Janeiro, a bitola larga veio descendo de Cachoeira até chegar em São Paulo. E ela para em Taubaté chegou em 1898, 7 anos, né? Durante 7 anos, Taubaté é um vértice de operação ferroviária e cria-se ali, naquele momento, uma infraestrutura considerável para atender essa demanda aí. Então, nesse período, é que Taubaté, a estação de Taubaté vira o principal ponto de baldeação entre São Paulo e Rio. Exatamente. Perfeito. Nesse período, ela ganha status de estação de primeira classe. Legal. Na Central do Brasil. E assim, eu vou fazer uma provocação aqui para o Rafael, e agora vou deixar ele de saia justa. Rafael, você chegou a pesquisar alguma coisa sobre o pavão azul ou não? Agora eu fiquei com uma saia justíssima aqui. Tá. Não. Vamos lá. Não. Então, eu sabia, mas isso e daí... até sem saia agora. Isso nem daí justa ficou. É aquelas histórias que a gente escuta, sabe, Ariadne? Nos cafés e tal. E eu não sei se é verdade, tá? Então, se você, de repente, que está nos assistindo ou assistir depois, muito provavelmente vai assistir depois, porque é gravado, tiver mais indício dessa informação, por favor, nos procure. Taubaté tem as figureiras da Imaculada, que tem os pavõezinhos azul. Então, começou como bonecos de presépio, e depois tinha os pavões, né, dos presépios, e usava um azul royal, de um pó xadrez, que era sensacional. E esse pavão virou um patrimônio da cidade, e esses pavões, eles rodaram o mundo inteiro, inclusive tem na fazenda do Bill Clinton, Bill Clinton tem no Museu do Louvre, e tem mais outros lugares aí chiques que essas pessoas receberam. Bem, aonde é que está essa sinergia toda? Na praça, na frente da estação, que tem um parque do Dr. Barbosa, e nós temos uma rodoviária do lado. Essa rodoviária, ela não existia, era um parque que depois aí foi construído, então desapropriaram uma parte do parque e construíram a rodoviária. E nesse parque viviam vários pavões soltos, pavões azul. E eles costumavam a frequentar ali a estação. Então, nesse processo de baldeação, as pessoas, nossa, que pavão vinha, alimentava, né? Então ficava ali, chegava trem, muito provavelmente os pavões vinham que nem pombo com pipoqueiro chegando, né? Ou indo embora, né? Bem, e aí foi indo a cidade do pavão, cidade do pavão, cidade do pavão, e ficou, fortaleceu a marca da cidade, como a cidade do pavão, aquele azul. Verdade ou não, o fato é que essa história chegou para mim nesse processo e virou o símbolo do artesanato paulista, o pavão de Taubaté, num concurso que teve da Sucato, que era a Secretaria de Turismo e Cultura do Estado. Eles queriam lá o mascote, aí Taubaté, esse pavão era tão conhecido que aí escreveram. Então hoje o símbolo de artesanato paulista é o pavão. É por isso que eu perguntei para você, foi uma provocação aqui, de repente vai né? Que você percebeu alguma coisa desse pavão. E é isso. Gostei muito do bate-papo. Eu acho que
é um patrimônio ferroviário. A gente tem muita coisa para falar. Eu trouxe os dois lados do histórico com o lado arquitetônico, porque eu acredito que paisagismo, arquitetura, urbanismo, preservação do patrimônio, está tudo muito ligado, porém, a gente precisa inovar. E aí, como que a gente inova? A gente inova fazendo coisas diferentes, não tecnológica. Quando você, Ariadne, fez a pergunta para o Rafael, se existe, de repente, dentro de um processo de restauro de alguma estação, a acupuntura, né, ou seja, catalisou uma acupuntura urbana no entorno de uma ferrovia, ele colocou muito bem Luiz Carlos, que inclusive o responsável por isso foi um prefeito, que é o Márcio Alvino, um querido, ele foi fundador da Frente Parlamentar de Preservação do Patrimônio, é um deputado federal, meus parabéns. Márcio Alvino sempre foi um defensor, ele junto com a Sandra de Oliveira, né, são dois queridos. Então, o Márcio Alvino, apaixonado por trem, restaurou de Guararema e depois restauraram a Vila de Luiz Carlos, que inclusive tem esse trem de passageiro turístico da BPF. Um abraço aí para o Bruno Sanches, da BPF, e toda a equipe deles que faz um trabalho maravilhoso. Bem, a ideia nossa é justamente essa, fazer com que a estação de Taubaté possa catalisar essa acupuntura urbana e trazer uma nova vida. Ou seja, hoje só transporta commodity. Pode ser, né, Rafael, vamos torcer para isso, que amanhã, depois, com esse trabalho nosso, a gente possa dialogar com o Estado e com a União e com a concessionária para, de repente, cedermos a estação e receber um trem de passageiro já toda revitalizada. Mas isso não depende da gente. O fato é que nós vamos fazer de tudo para que o entorno da estação de Taubaté possa trazer uma nova vida, a exemplo de um porto digital. Estamos dialogando muito com o prefeito para criar no entorno um sandbox. Então, o conceito de sandbox é você pegar todo o marco legal das startups, das cidades inteligentes, e trazer para um projeto junto com a Câmara dos Vereadores, com algumas secretarias específicas do município, aonde aquele bairro em torno, uma área já pré-determinada do entorno da estação, possa ter um incentivo fiscal para empresas de base tecnológica, uma isenção de imposto, de IPTU para patrimônios mais antigos, por exemplo, um incentivo fiscal para aqueles que querem restaurar os seus patrimônios. Bem, a gente está olhando para tudo isso. E por isso, para mim, é muito rico estar trazendo dois profissionais do gabarito de vocês que colaboram com todo esse trabalho. Finalizo fazendo uma provocação para você, Ariadne, em cima da fala do Tassi. E aí, isso pode ser aqui um novo trabalho, assim, um trabalho que a gente venha empreitar como uma parceria. O Rafael disse que existe um grande acervo documental. Rafael, te faço uma pergunta bem simples. Sim ou não, para eu votar com ela, nosso tempo já está dando. Esses documentos, eles estão digitalizados ou não? Muito pouquinho. Não considere 1%. Perfeito. Ariadne, o que você acha, e aí eu também já estendo para você, Rafael, de nós voltarmos a dialogar aí em outro momento, para que a gente pudesse criar um projeto e a gente apresentar para o governo federal ou para o governo estadual no processo de digitalização de todo esse patrimônio, para que então a gente pudesse ter ao menos um acervo museológico das plantas, dos documentos que sirvam de inspiração,
disposições, porque a caligrafia era linda, era tudo muito diferente, era artesanal, os desenhos, os selos, enfim. Gostam dessa provocação? Não? Muito. Com certeza. Então, aqui, existem recursos para isso, a gente pode buscar leis de incentivo fiscal, eu acho que o Instituto tem condições de fazer isso de maneira jurídica. Uhum. Porém, precisamos de profissionais como vocês. Então, fica aqui a provocação, e aqui, assim, a gente vai conversando e a gente não perde a oportunidade. Se a gente vê um cavalo selado passando na frente, a gente dá um jeito para segurar. E esse é um cavalo selado interessante, viu? Uhum. Se a gente está falando de preservar o patrimônio ferroviário e fazer esse processo, acho que a gente pode iniciar esse trabalho aí em paralelo. Tá bom? Rafael e Luca, acho que a gente pode montar um plano de dominação do mundo, uma estação por vez. Muito bom. Tem que ser a longuíssimo prazo. Deixa aqui para vocês fazerem a consideração final. Ariadne, por favor. Eu só queria agradecer muito a oportunidade de participar de uma discussão tão rica e colocar à disposição para conversas futuras, tanto o Instituto, né, que tem esse papel de capacitação, produção do conhecimento, troca de ideias, e a Arquitetos Associados como parceiros de trabalho aí para esse nosso projeto maquiavélico. E parabéns pela iniciativa, muito obrigada pelo convite. Que isso, eu que te agradeço. Rafa? Bom, quero agradecer de poder estar aqui com vocês hoje, foi uma conversa muito gostosa, aprendi muito sobre acupuntura urbana, foi muito bacana. Eu agradecer mais uma vez a oportunidade de poder fazer esse trabalho, a gente ainda vai desdobrar algumas coisas dele, e estou aqui à disposição para os projetos aí que envolverem o patrimônio ferroviário, é minha paixão, minha especialidade, e estou sempre aberto aí a novos desafios, né? A gente poder seguir essa ideia que você falou é o caminho para valorar todo esse patrimônio, a difusão de conhecimento, né? E isso já é um grande começo para poder salvar todo esse patrimônio que está aí precisando de ajuda e que merece ser preservado. Maravilha. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ariadne. Obrigado a você que está aqui com a gente, assistindo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. Existe as redes sociais do Instituto.is, que é interessante você seguir para que você possa conhecer um pouco tudo sobre o universo do nosso think tank, que fala sobre cidades inteligentes e desenvolvimento sustentável. A stationt.co, que é o nosso Instagram, e youtube.com/stationt, que é o canal do nosso Stationcast, que fica por aqui mais uma vez. Um abraço grande e muito obrigado. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Stationcast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar à nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço.